a todos, graça e paz. Eu venho mais com uma mensagem, que muitas pessoas hoje estão falando aí que, na verdade não são as pessoas, mas estão pensando que o fim está próximo, que Jesus está voltando, de certa forma assim, que é o princípio das dores, caso que eu não acredito, porque o princípio das dores, na minha opinião, começou muito antes, Se a gente lê na Bíblia, antes de Jesus existiam os falsos profetas. Depois de Cristo, em Atos, Paulo mesmo menciona, alguns, que levaram muitos a blasfemas, a cair no pecado, Nós vimos também, que desde os primórdios dos tempos, desde a igreja, que existiam rumores de guerras, e existiam também guerras, Então, nós não estamos vivendo os princípios das dores, mas exatamente o fim, No Evangelho de Mateus, nós podemos ver, Mateus 24, que fala exatamente o princípio das dores. E que fala sobre os princípios das dores. E no versículo 1, no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Glória a Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O último versículo, que é: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, para essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor, Deus, ser fiel na nossa vida, nos está guardando nesse momento de quarentena, nesse momento de confinamento, Senhor Jesus amado, Deus Todo-Poderoso. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não somos ninguém, mas o Senhor nos livra. Não merecemos a Sua graça, mas o Senhor nos dá de graça. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo Senhor sempre estar conosco, nos livrando, nos guardando e nos salvando, meu Pai amado. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus, que Deus esteja com cada um de vós, nesse momento. A única coisa que nós podemos fazer hoje, irmãos,
usar a tecnologia a favor do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Eu tenho o meu jeito de falar, eu sempre falo muitas vezes meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que ter reverência a Ele, mas também intimidade com Ele. Amém? Glórias a Deus. Então, nessa palavra é muito prático, muito fácil, né? A gente pode ler até desde o começo, desde o primeiro versículo do capítulo 24, e nós vemos que Deus vê uma trajetória, né? Deus vê uma trajetória desde o princípio das dores. O princípio das dores não é agora, o princípio das dores começou há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo se sacrificou para a nossa salvação. Então, o princípio das dores começou, né, se a gente vê na Bíblia, na palavra, quando a primeira igreja foi aberta pelos apóstolos de Deus, pelos apóstolos de Cristo, né, o Paulo, Pedro, João, Tiago e tantos outros homens, né, Tiago menor, Tiago maior, Tomé, né, por esses grandes homens, Barnabé, né, que foram grandes homens da palavra de Deus, Estevão, o primeiro Marte, né, nós podemos ver logo no começo, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em Atos, quem quiser depois procurar, em Atos 5 e em Atos 8, se eu não estiver enganado, né, eu não me lembro o versículo, mas procure em Atos 5 e Atos 8, que vocês vão ver lá que surgiam mágicos, surgiam homens falando que eram grandes profetas e levando muitos ao pecado. E quando essas pessoas caíam, né, esses falsos profetas, esses falsos messias, esses anticristos surgiam e caíam, muitos eram levados por eles. Então a gente vê que os falsos profetas e falsos anticristos já existiam nas épocas dos apóstolos. Podemos ver também que desde os primórdios na Palestina e Samaria também surgiam, né, Stefano, não me lembro, eu esqueci o nome do grande historiador, eu acho que Joséfo, ele pesquisando, ele vê que aconteceram rumores de guerras e propriamente guerras na Palestina, em Samaria. Nós não podemos esquecer os mais atuais, né? Na área medieval teve várias guerras também medievais, né? Em relação à guerra, também teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra dos Farrápios. Também não podemos esquecer também de fomes. Na Terra existiam várias áreas de fome, tanto na época dos reis, tanto medieval, na época medieval, né? Fome, teve a febre espanhola, teve, eu já cheguei a mencionar, né, em alguns áudios que eu mando, né, a febre espanhola e a febre e também a peste negra, né, os mais atuais como ebola, né, gripe suína e tantas outras doenças, né, HNU, agora o coronavírus. Então, né, nós podemos ver aí que ainda que o princípio das dores não começou agora. O princípio das dores começou há 2000 anos atrás. Em 1948, se não estiver enganado, a nação de Israel, né, que era um estado, né, colonizado, viraria nação novamente com o voto brasileiro. Eu não me lembro o nome, né, quem souber aí,
né? Então o nosso grande então não começou agora, os princípios das dores não começou, seria muita presunção nossa acreditar que os princípios das dores começariam agora, já que os princípios das dores não é o fim. Nós vemos aqui no último versículo que e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, nessa parte, aí sim virá o fim. Nós vemos aqui que todo versículo é enorme, gigante, o capítulo, né? É enorme, né? No 9, então vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Glórias a Deus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, né? E tirar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, né? Antes disso, na verdade, não. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, os princípios das dores, né? Depois a gente viu o 9, a partir do 8, né? Que fala sobre os princípios das dores. Então, vós hão de entregar e seres atormentados. Ele estava falando dos apóstolos. Amém? Ele estava falando dos apóstolos. Os apóstolos foram entregados à morte, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, ele foi retalhado, né? E cada parte do seu corpo foi para vários lugares, para as igrejas dele, e outros que todos foram assassinados, mortos, outros foram queimados, né, apedrejados, como Estevão, e tantos outros discípulos também foram mortos e perseguidos, né? E esses foram os princípios das dores, irmãos. Mas, né, o evangelho, né, anunciado para todo mundo, Deus usou muitos homens, Lutero, 100 anos atrás usou um outro homem que eu não me recordo o nome, que é tanta coisa, e Deus usou muitos homens. Na Inglaterra teve um homem também que eu não me lembro o nome, eu devia ter pesquisado mais, irmãos, perdão por isso. E muitas pessoas foram usadas, né, ao decorrer do mundo, né, para levar a palavra. Missionários foram enviados para a Coreia, Japão, foram enviados para China, para a África, né? Sem contar que tem vários filmes que retratam, né, missionários americanos, missionários ingleses, começaram pelos ingleses, para pregar e ministrar a palavra de Deus. E nós chegamos, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda falando, né, dos primórdios dos tempos. Mas, olha só, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes e todas as pessoas, e então virá o fim. Então não se preocupem, o fim das dores já começou há 2000 anos atrás, há muito tempo, né? E o fim chega,
né? Vai chegar ao fim. Não sabemos nem o dia nem amanhã. Nesse momento, irmãos, vamos procurar buscar mais a palavra. Vamos procurar ler mais a palavra. Vamos procurar orar mais. Eu estou falando não só de vocês, mas de mim também, que eu devo fazer isso mais e mais e mais. Né? Uma coisa... depois continua o sermão. Depois eu vou falar mais no próximo vídeo, que esse vídeo já está ficando muito longo. No próximo vídeo eu irei falar de continuação, né, do sermão, né, desse sermão que será sobre a grande tribulação, né? Então nós vimos aqui no verso 24 uma parte do sermão, né, que foi o sermão do princípio das dores, que não retrata a nós, só no final, quando aí virá o fim para nós, né, para aqueles, os ímpios, os gentios que não crê em Deus, no Todo-Poderoso, né? Então o fim será agora. Nós estamos chegando perto do fim, mas ainda Deus fala que não saberemos nem a hora nem o lugar onde acontecerão essas coisas. Ele virá como um ladrão, sem que nós percebamos. Pode ser daqui a um dia, um mês, um ano, ou o que seja, né, irmãos? Então, não se preocupem simplesmente se Jesus está vindo. Não, se preocupem em fazer a sua parte e buscar a palavra de Deus, em fazer com que as pessoas busquem mais a palavra de Deus. E você também buscar a palavra de Deus, é claro, sempre. Amém? Também, irmãos, né? Uma coisa que nós devemos fazer, e tem muitas críticas contra isso, devemos orar sim pela nossa nação e pelo que rege a nossa nação. Eu vejo muitos cristãos, crentes, que criticam muito o Bolsonaro, o Dória. Eu não sou muito fã do Dória, né? Não votei nele, votei no Bolsonaro, mas não votei no Dória, né? No Bruno Covas, né? Estou falando aqui de São Paulo, né? Mas uma coisa que eu falo para os irmãos: quem constitui os líderes, quem levanta o presidente, o governador e o prefeito, ou que seja, é Deus. A palavra dele fala. Quem institui é Deus. Irmãos, vamos orar pela nossa nação. Se nós criticarmos a nossa nação, os nossos líderes, é ruim para nós. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Amém? Glória a Deus. Vamos ter convicção da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então, nessa hora de pandemia, vamos sim ficar em casa. Por que não? Porque isso pode ser... muita gente fala, mas eu quero ir para a igreja. Eu também quero ir para a igreja, irmão. Mas muitas famílias serão salvas através do coronavírus, hein? Através do coronavírus. Porque Deus não deixa acontecer, sabe o quê? Deus não deixa acontecer a tragédia sem uma solução. O diabo veio com o coronavírus, mas Deus veio com a solução. Deus quer abrir uma igreja dentro da sua casa. Deus quer habitar na sua casa. Deus quer salvar a sua família. Deus quer, como Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, que venhamos hoje a buscar a Deus. Que venhamos hoje,
não pensar que está chegando o fim, mas sim lutar e buscar a Deus como se o fim viesse amanhã, ou daqui a 1 hora, a 1 minuto, a 1 segundo. Porque ele não avisou quando ele vem. Não venhamos antecipar e pregar que Deus está vindo e você tem que correr. Não é isso. Você tem que buscar como se Jesus já estivesse aqui. E ele está. Por acaso Deus achará fé na terra? Haverá homens sem pecado algum? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscai a Ele em todo o tempo. Buscai primeiro o reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, quando você fizer isso, como eu fizer isso, quando nós fizermos isso, aí Jesus estará pronto para vir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de glória. Senhor Jesus, eu oro para cada lar, meu Pai. Eu oro, Senhor Jesus amado, Deus Todo-Poderoso, pela vida de cada um, meu Pai, que viu esse vídeo. Senhor Jesus amado, que o Senhor venha com a sua paz sobre a vida das pessoas. Que, Senhor Jesus, que essa palavra não seja uma palavra, meu Pai amado, que venha cair no vento, mas sim, Senhor Jesus amado, que as pessoas ouçam ela e praticam a sua palavra, meu Pai. Que venham a buscar e a ler as palavras do Senhor Deus. Que essa palavra venha alcançar vidas, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso e Soberano. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só mais uma coisa. Compartilhem, beleza? Compartilhem, dê o seu like, né? Eu tô começando agora, é o meu segundo vídeo, né? E é algo amador ainda. Eu tô fazendo isso por amor às pessoas, porque eu não sei editar, não sei mexer nisso ainda, né? Tô aprendendo com os irmãos, amém? Então, uma coisa que eu vou falar para encerrar, né? Higienize a sua casa, o seu lar, né? Limpem, se cuidem, principalmente tenham amor ao próximo, né? Tenham amor ao próximo, porque você saindo de casa, você pode prejudicar a muitos. Vamos ajudar o nosso país a sair disso. Eu sei, eu quero voltar a trabalhar, eu preciso trabalhar, mas temos que voltar a trabalhar e ter segurança. Vamos nos conscientizar, amém? Glória a Deus, Todo-Poderoso, Santo, né? Que a graça de Deus, que a graça de Jesus, a presença do Espírito Santo e a paz, a misericórdia, a benignidade do nosso Senhor Deus esteja não somente hoje, mas para todos sempre e com todos nós. Amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos vocês.